Quantos pais às vezes reclamam, meu filho não dá valor a nada, não acha nada bom, tudo assim. Mas será que ele foi ensinado a isso? Será que ele foi educado a olhar e ver? Será que alguém fez isso? Deu a ele a oportunidade de admirar a vida, de respeitar as coisas, de respeitar as pessoas? Será que ele teve esse exemplo? Ele diz que uma criança olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Então ela tem que ser orientada, ela tem que ser direcionada. Seu mundo se expande, sua vida fica mais rica interiormente. A primeira tarefa da educação, diz ele, é ensinar a ver. Quando se ensina a ver, ensina-se a admirar, e ensinando-se a admirar, ensina-se a respeitar. A educação se divide em duas partes: educação das habilidades e educação das sensibilidades. O que significa habilidade sem sensibilidade? Nada, absolutamente nada. Os conhecimentos nos dão meios para viver, mas a sabedoria nos dá razões para viver. E o conhecimento é questão de habilidade e a sabedoria, questão de sensibilidade. Ele diz que as crianças têm olhos encantados. Possuem a capacidade de se assombrar com o que veem. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, que a gente acha até feio, né? Eles acham lindo. Os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu. Olha, a gente olha para essas coisas e não liga. E as crianças se encantam com isso, acham graça. Porque elas estão descobrindo o mundo. E os nossos olhos não são mais encantados, não veem mais isso. Mas se nós formos educados para isso, nós vamos ver. Cecília Meirelles, uma vez foi assim, sobressaltada por um outro, né, que chegou e a viu observando uma linda borboleta que estava sobre a sua mesa, e ela estava ali, esquecida do mundo, observando aquela beleza, porque ela tinha olhos encantados, como adulta, como as crianças todas têm. Então as crianças observam e elas adoram tudo, mas quando elas não são educadas a isso, elas não dão valor a nada, e fica aí um adolescente e um adulto também assim morto para as belezas da vida, não é? Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. São as crianças que, sem falar, nos ensinam razões da vida, razões de viver. Porque elas observam, elas se encantam com as coisas, entendem melhor, porque elas não têm preconceitos naquela primeira fase, só depois, porque elas estão num corpinho infantil, não são espíritos inocentes, mas naquela primeira fase estão limitados. Elas não têm saberes a transmitir, no entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira de ver adulta e sentir, e não se torna como uma criança, jamais será sábio, disse Rubem Alves. E não foi por acaso que Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele não quis referir às criancinhas, mas às pessoas como crianças, desprovidas de preconceito, de maldade, né? Que naquela primeira, segunda e terceira infância, quando o espírito não é um espírito malévolo, encarnado ali, elas são crianças aparentemente inocentes. E elas são assim, né? A gente pega um rico, pobre, raças diferentes não, tipos de raças diferentes, bota um shortinho, se forem todos meninos, joga no campo de futebol, bota uma bola no pé. Ninguém sabe quem é rico, quem é isso, quem é aquilo, porque eles estão se divertindo. Eles não têm os preconceitos que nós temos. Então nós precisamos, o objetivo da vida, segundo Nietzsche também, é ser criança, sempre ser criança, conservar esses olhos encantados. Nietzsche disse também que a maturidade de um homem consiste em achar de novo a seriedade que se tinha como criança ao brincar. Então é necessário que a gente estimule os valores espirituais sobre os materiais nas crianças. Aí a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento, porque se não ensinar uma coisa e fazer outra. Buscar sempre o diálogo informal, franco e oportuno. Ensinar a lei de causa e efeito através das reencarnações. Isso é fundamental, que a criança saiba que tudo que ela faz, ela vai ter que responder por aquilo. Ela tem que crescer com esse pensamento, tendo convicção disso, da lei de causa e efeito.
estar sempre atento às atitudes e às atividades da criança e do jovem, corrigindo-o na hora certa, com tato, sabedoria e amor, mas com firmeza nas palavras. Para isso, nós também precisamos ter educação, nos educar, porque ninguém vive para si. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Então temos que botar o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade de lado, pensar muito nas atitudes que nós estamos querendo tomar, porque as nossas atitudes vão se refletir nesses seres que foram colocados em nossa casa para que fossem educados, encaminhados e orientados por nós. Então as nossas atitudes não podem desorientá-los, não podem deseducá-los, porque senão nós vamos responder por isso. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Nós somos responsáveis por aqueles que nós ensinamos a nos amar. Não é? A raposinha falou para o príncipe: se tu me cativas, a minha vida será cheia de sol. Não é? É importante isso. E a pessoa, ela tem que reconhecer. E tu és responsável por aquele que cativas, ela disse também para o príncipezinho, né? Compreendendo semelhante realidade, observamos nosso próprio caminho. Sentindo, nós pensamos. Pensando, nós realizamos. Tudo que constitui nossas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará com certeza influência direta da nossa alma sobre as pessoas e principalmente sobre aqueles que estão sob a nossa guarda. Né, sobre a nossa responsabilidade. Façamos o melhor, façamos o bem, porque teremos que responder seriamente por esses amores que chegam à nossa casa, nem tão amores assim muitas vezes, mas que precisam ser educados e orientados por nós. E nunca vamos negligenciar uma criança, porque ela sabe muitas vezes muito mais do que nós, até pela sua falta de preconceito no início da sua fase de vida. Perguntaram a um sábio, um jovem, né? Foi perguntar a um sábio quem que ele deveria seguir para ele se tornar um homem bom, um homem de valor. Aí ele falou assim: siga a criança. Mas a criança não tem nada para me ensinar, eu sei muito mais do que ela. E o sábio disse para ele: não, a criança tem 3 coisas fundamentais que se o adulto tivesse seria muito mais feliz. Ela está sempre alegre. Dificilmente uma criança está triste. Se tiver, está doente, né? Ela está sempre alegre. A criança está sempre ocupada. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Ela nunca está ociosa. Ela está sempre ocupada. E a maior e melhor de todas, ela é perseverante. E o que nós chamamos de teimosia, não é teimosia, é determinação e perseverança. Que se nós tivéssemos um pouquinho disso, conseguiríamos realizar prodígios na nossa vida, né? Que sejamos aí estudiosos da doutrina espírita, atentos aos conceitos doutrinários que nos ajudam a viver melhor e procuremos respeitar a criança mais do que a gente tem feito, né? Observar, valorizar e, acima de tudo, orientar e educar, porque isso é a chave da vida. Já contei aqui uma passagem da história dos grandes tribunos. Licurgo foi convidado a fazer uma palestra sobre educação, e ele era desses palestrantes que não precisava de tempo. Pegou ali e falou aqui, e a melhor palavra, ele lotava aquelas arenas, e ele pediu que essa palestra fosse numa arena, mas muitos meses depois, deu um prazo de quase 1 ano. Estranharam isso, mas Licurgo aparece no momento da palestra com 2 caixas de transporte de animais, né? Numa delas estavam 2 cães, na outra 2 lebres. Ele soltou a primeira lebre, o primeiro cão, houve uma cena de horror, de terror. O cão estraçalhou a lebre, foi um horror. Depois, eles limparam aquilo tudo, ele soltou a segunda lebre e o segundo cão, todo mundo apavorado, mas eles começaram a brincar como grandes amiguinhos, correndo felizes pela arena. Ele só disse isso na palestra dele: isto é a educação. Então, se queremos jovens educados, respeitosos, dignos, vamos educá-los. Porque a educação, ela é o fundamento de tudo, né? De toda vida digna, honesta, correta,
né, aquilo que nós esperamos dos nossos filhos. Então, se nós esperamos que os nossos filhos sejam criaturas boas, dignas, vamos fazer a nossa parte para que eles possam ser isso. Vamos educá-los, e principalmente na primeira fase, porque depois podemos não conseguir mais. Muita paz para todos. Bem, queridos, estamos vendo aí, inclusive nós estamos numa época em que, nas trocas de governo, sempre o assunto educação, o tema educação, é batido como tecla perpétua em todas as épocas da humanidade, em todas as campanhas políticas, principalmente, a educação é apresentada como realmente a tábua de salvação. E é. O que nós devemos, inclusive, aperfeiçoar e aprimorar é a credibilidade que as pessoas têm em falar na educação, em falar nos cuidados que terão, no investimento que farão em relação à educação. Porque o tema é básico, o tema é fundamental. Porque realmente a educação resolve o problema da humanidade, do espírito imperfeito, como os espíritos que habitam o planeta Terra, e que dependem muitíssimo da educação para aprimorar os hábitos, para aprimorar os costumes e, consequentemente, o senso e a noção de justiça, de ordem, de ética e de tudo aquilo que nós precisamos para harmonizar a nossa sociedade. Parabéns a Sueli, excelente apresentação, reflexão para todos nós. Cada vez que a gente ouve sobre o tema, nós temos uma série de motivos para pensar diferentemente sobre aquilo, muitas vezes, que nós já pensávamos. Então, guardemos isso, levemos isso, pensemos sobre isso, e assim nós fazemos os estudos no Centro Espírita Friburguense, com fundamentação sempre na doutrina espírita, que nos encaminha à luz da existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação para que essa alma seja perfeita, ocupando diversos mundos espalhados pelo universo, em diversas graduações, do mais simples, mais rude, até o perfeito, e com a possibilidade da comunicação global, universal dos espíritos. Assim como nós globalizamos a comunicação na Terra através da internet, a comunicação já está e sempre esteve globalizada, então, com os espíritos, através do fluido universal.